sinal tá bom, pelo jeito. Eu só vou mandar o convite para algumas pessoas, tá bom? Vamos lá. Tô só convidando aqui algumas pessoas. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Deixa eu ver. Roberto Beto, deixa eu ver. O meu amigo Roberto. Difícil isso aqui, viu? Vamos ver se acha. Ah, já chamei. Consegui chamar. Ô Miriam, você pode mandar uma mensagem pro Roberto dizendo que eu já adicionei ele, que eu já chamei ele? Aí, tá boa a imagem? O volume também tá bom, o som? Deixa eu te dar um apoio, uma coisa aí, peraí. Eu chamei ele, eu tô online. Você tá funcionando agora? Compartilha agora? Ah, é? Você não pede pra fazer um negócio? Compartilhando agora no Zagaço, é? Não. Não entendi. Ah, então sim. Ah, tá bom, imagem. Pronto! Olha, consegui voltar, fazer alguns ajustes, não é? Quem é esse aqui? Ah, esse é um camarada, ele tá galã agora de óculos escuros. É o irmão Rui Charles, é o irmão que eu tenho no meu coração. E ficará aqui para sempre, irmão Rui Charles. Que Deus te abençoe e nos abençoe também. Bom, vamos começar essa live, né? Boa noite. Olha, irmão, eu tô meio restrito aí e não tô conseguindo compartilhar em alguns grupos. Se o irmão puder fazer o favor aí, o Rui Charles, de poder compartilhar nos demais grupos, eu agradeço, tá bom? Deixa eu ver quem é esse outro aqui. É melhor eu colocar o óculos, porque assim a luz tá muito longe para mim
Misericórdia. Esse daí é o meu mano, como dizem, é o irmão do meu coração, o irmão que Deus me deu, né? E graças a esse irmão aí, ao Roberto, ele foi um instrumento de Deus na minha vida, que no momento um dos momentos mais críticos, né, em questões de ambiente de trabalho, foi esse cara aí, esse abençoado, o Roberto, o meu irmão, que foi tocado por Deus e foi muito, muito bonito, né? Porque no momento em que eu mais precisava, algumas semanas atrás, passando um sufoco, uma empresa terceirizada, eu orei aqui em casa, entreguei o currículo para ele, orei aqui em casa e foi impressionante a maneira como o Espírito Santo agiu de forma linda e nobre. Roberto, a minha gratidão a Deus e a sua pessoa. Que Deus te abençoe poderosamente. Bom, a gente vai começar essa live agora. Eu sei que o Dia das Mães é daqui uma semana, mas eu não estou tendo muito tempo para poder fazer live assim, porque eu tenho que dormir e tal, essas coisas. O tempo é muito curto, então eu quero aproveitar que hoje é sexta-feira, né, e amanhã, sábado já praticamente, daqui a alguns minutos, e acho que dá para você me acompanhar nessa live nessa madrugada. Olha, falar esse assunto é um assunto muito delicado, é um assunto muito... Não é daqui uma semana, final de semana. É, no final de semana, perdão, a Miriam me corrigiu. Então, falar nesse assunto de mãe, ele é muito delicado. Por quê? Porque cada pessoa, cada filho, cada filha teve a sua experiência, a sua vivência com esse ser nobre, esse ser bonito. Haja vista, é claro, que é um número muito reduzido, de que nem todas as mulheres podem carregar esse título, podem ostentar essa palavra nobre, essa palavra tão magnífica chamada mãe. Mas vamos ver o que o Espírito Santo, o Ruach HaKodesh de Deus, tem para nós hoje. Eu começo essa live em primeiro lugar, agradecendo a Deus por ter tido o privilégio de ter sido enviado da espiritualidade, do mundo espiritual, e ter sido colocado lá, no lugar mais sagrado de uma mulher, o seu útero. Eu também tenho o dom de fazer caricatura e de desenhar, né? E aqui é claro que ela já estava mais idosa, né? Então, essa live de hoje, né? Eu quero dedicar essa live de hoje a essa mulher aqui, essa rainha. Negra, brasileira, filha de baianos, de Caculé, Bahia. Mas nasceu aqui em São Paulo, em Bebedouro, aqui. A sua ancestralidade, como a maioria dos afrodescendentes baianos, tem as suas raízes no tronco dos Manassés, dos filhos de José, dos filhos de José, que se relacionou e casou com cuxitas, etíopes, lá dentro do Egito. Bem como também dois filhos de Moshe, de Moisés, Gerson, o outro não lembro o nome agora. Filhos gerados em uma mulher negra, cuxita, África, Egito. Eu quero dedicar esse dia. Não, a senhora sabe que não é só nesse dia que eu lembro da senhora, mas todos os dias, antes de dormir. Eu quero agradecer pela mulher que a senhora foi, pela mãe que a senhora foi, pela guerreira que a senhora foi, Dona Nair Lisboa Mendes. Quero agradecer pelo exemplo que a senhora teve, mesmo sendo uma mulher sem cultura, uma mulher humilde, simples.
que passou um bocado, né, mãe? Nas mãos de um homem branco, de um sefaradita, judeu, ascendente de judeu, não é? Só Deus sabe. A senhora sabe, eu sei, o quanto nós sofremos, não é verdade, dona Nair? Mas o que eu quero destacar aqui para as mães novatas dessa geração é que essa senhora aqui, com 9 filhos, ela nunca optou por abortar. Ela nunca optou por colocar na roda dos rejeitados, dos órfãos, os conventos católicos. Ela nunca optou em deixar os seus filhos no sofrimento, na fome, nas humilhações, na casa de ninguém. Foi mãe leoa, foi mãe protetora, foi mãe aguerrida. Então, se hoje o irmão Ben existe e eu estou aqui, é graças a essa mulher. Senhora Nair Lisboa Mendes, a minha mãe, eu sou muito grato e quero dizer que o maior presente que eu já recebi da espiritualidade foi o privilégio de ter sido segurado 9 meses aí dentro da sua barriguinha, com tanta luta, sofrimento, perseguição, né? A senhora foi e continua sendo e será o maior presente que eu recebi da espiritualidade. Não haveria um útero melhor, mais digno, mais honrado, né? Muitas vezes até a gente para e pensa, poxa, será que eu fui digno de nascer dessa mulher? Eu lembro um dia que eu estava em um culto evangélico e veio um pastor, um pastor negrão, um negão norte-americano. Ele é descendente da família de, eu acho que é do Mississippi, se não me engano, na rua Azusa, eu não vou lembrar o endereço. A famosa igreja, a Church Batista dos Estados Unidos. Eu não vou lembrar o lugar, tá, gente? Eu sei que essa igreja é famosa pelas manifestações pentecostais do Espírito Santo lá. E o descendente do fundador estava numa igreja na Zona Norte. Eu lembro até hoje, quando aquele pregador americano desceu falando em inglês, e o intérprete. A igreja estava lotada, eu estava quase no penúltimo banco lá, quietinho. E aquele pastor desceu, falando em línguas estranhas, falando em inglês, e o intérprete ali dando a interpretação. E ele dizia, apontava para mim e colocou a mão na minha cabeça, nos meus ombros, e começou a dizer um monte de coisas muito particulares da minha vida. Ele dizia, eu sou o Senhor, teu Deus, que te gerei no ventre da sua mãe. Eu sei o quanto você veio sofrendo antes mesmo de nascer. Antes mesmo de nascer, Satanás quis tentar matar você no ventre da sua mãe. Mas a sua mãe é mulher de fé, é mulher de caráter. Sua mãe é mulher que ama. Isso não pôde acontecer, porque a sua mãe te protegeu. E eu fiquei muito emocionado esse dia. E esse pastor americano dizia que Deus fechou a sepultura 2 vezes na minha vida. Olha, e que o meu ministério ia ser grande. Então eu agradeço a Deus, a Hashem, ao Eterno, a Yeshua, a Jesus, o Cristo e ao Espírito Santo, por Ele ter me dado essa mulher aqui, que me amou antes de eu nascer e continua amando e continuou me protegendo. Eu quero também agradecer a Deus pelo privilégio de, em 2019, no mês de junho, se não me engano, acho que 25 de junho, 26, às 4h50 da manhã. Desde menino eu falava assim, olha, quando a minha mãe for partir para a eternidade,
permita que eu esteja lá junto com ela, que ela não parta sem estar perto. Entrei para a área da saúde, me tornei home care e fiquei com a minha mãe internada no hospital por 9 dias. Tomava banho lá, café, almoço, jantar, ajudava, fazia a limpeza, banho, trocava, enfim, 9 dias com minha mãe. E eu sabia que a minha mãe ia partir para o Senhor. Deixa eu contar uma história para você, meu irmão. Agora a coisa vai ficar bem mais espiritual, tá bom? Ainda quero falar também sobre a minha segunda mamãe. Por quê? Minha segunda mãe foi uma senhora, uma mulher que eu me apeguei muito na minha infância, né? Desde os meus 4, 5, 6, 7, 8 anos de idade. Essa mulher também ela é especial. Ela tem um papel muito especial na minha vida, que é a minha tia Jandira. Ela é a mãe dos meus primos, o Eduardo e a Cristina. Tia Jandira é uma pessoa muito especial, para mim, é especial. É a pessoa que esteve lado a lado comigo. A tia Jandira, ela me via como ninguém via na minha família. A tia Jandira me entendia, ela via como eu era. Bom, deixa eu colocar aqui a minha equipar. Olha. O negócio é forte, se a gente não se segurar, a gente chora. E olha, você que tem a sua mãe aí, rapaz, honre a sua mãe bastante, não é? Ame a sua mãe, de todas as formas. Aqui está muito quente, não vai dar não. Isso aqui, o talent esquenta bastante. Eu acho que eu vou pegar só de coisa mesmo. Eu não vou colocar o talent, está muito quente aqui, vocês não têm ideia. Bom, eu sabia que minha mãe ia falecer. Agora eu vou pedir o seu respeito, você que é evangélico, você que não comunga, não compartilha disso. Só ouça, porque eu tenho certeza que muitos evangélicos, em muitas casas, esses fenômenos, essas realidades espirituais acontecem, mas não tem como falar, porque tem uma certa restrição, uma certa censura dentro do conceito também respeitável. Um mês antes da minha mãe passar para o Senhor, ela já estava morando com a minha irmã lá na Zona Norte de São Paulo, no bairro do Jardim Tremembé, região do Horto, Jardim Jalmar. Eu sei que teve um dia que ela sentiu muita dor e eu fui lá com os meus filhos para ficar com ela. Tá no meu canal do YouTube, tá? Tudo isso que eu tô falando. As imagens estão lá, o vídeo, né? E eu fiquei o dia inteiro com ela, depois à tarde, à noite eu dormi lá, orei bastante, cuidei dela com todo carinho, dei comida, dei água, dei fruta. Ela estava bem debilitada. E ela ainda manda um abraço e agradece aos irmãos que estão orando por ela. E ela sentiu muita dor esse dia e eu tive que ter muita paciência, porque dói ver a pessoa sofrer. Deixa eu falar uma coisa para você, ó. Se a sua mãe, o seu papai estiver sofrendo muito, se ele estiver sendo vitimado pelo câncer, se você entendeu que não adianta orar porque chegou a hora de ele partir, libera. Deixa aí em paz. Porque é horrível. Dói muito na gente, destrói a gente ver a mãe chorando, né? Era um vírus potente que estava nela. E eram ais e ais de dor. E a minha mãe foi uma excelente mulher, boa, caridosa, alegre, comediante, uma mulher de fé. Enfim, eu sei que passou a noite e acalmei ela, conseguiu dormir um pouco no meu ombro aqui. E eu vim embora para casa, da Zona Norte, pegando ali a Tiradentes, 3 de maio, chorando. Isso já era tarde quando eu vim embora. Passei mais um dia com ela. Vim chorando de soluçar, pedindo para Deus levar a minha mãe, recolher, porque a dor era horrível.
Bom, quando eu cheguei em casa, e na Tiradentes eu vim orando a Deus. Eu falava para o Senhor, Senhor, envia anjos para confortar, para consolar a minha mãe. Uma espécie de energia, de luz para anestesiar aquela dor e ela poder dormir, que são vários dias sem dormir, gente. A dor é muito forte. E, meus irmãos, quando eu cheguei em casa, umas 7, 8, umas 9 horas da noite, cheguei aqui, tomei banho, jantei, ruim pra caramba, aquele sentimento ruim. E quando foi 11h30 da noite, a minha irmã ligou lá da casa dela, onde estava minha mãe. A minha irmã é o brilho da luz. A minha irmã ligou da casa dela, apavorada e chorando, dizendo, Marcelo, o que você fez aqui? É coisa sua, né? E eu disse, olha, o que está acontecendo? Eu não vou entrar no quarto da mãe, porque a mãe está chamando e falando bem alto lá, que tem 3 homens de branco lá, tem 3 médicos lá, que vieram para ficar com ela, para confortar, para consolar ela, para medicar ela, para poder dormir. E eles falaram que foi você que mandou eles lá, que você ligou para o hospital. Olha isso. Deus ouve as nossas orações, gente. O Senhor ouve as nossas preces. E no tempo dele, no tempo certo, Ele age. Fique tranquilo, fique calmo. Eu fiquei muito feliz. Eu falei, não vá lá, pode ficar em paz. Ela está bem monitorada, bem acompanhada, ela está bem guardada. E aí, minha irmã disse que minha mãe voltou a dormir. Para a minha mãe, os anjos se apresentaram como médicos, enfermeiros, para medicá-la. E assim foi, uma noite tranquila. Agora, presta bem atenção. Passou uma semana disso, minha mãe tinha consulta, aqui no Hospital Vergueiro, aqui, Hospital Municipal, pelo convênio, né, da Prefeitura. Durante essa semana, eu lembro que de madrugada, orando, toda madrugada, gente, eu estou orando, tá? Às 3 horas da madrugada, o irmão Ben está orando aqui. Por você, por todo mundo. Então, eu tive uma revelação. O que é isso? Não é nada de The Power, The King, The Best. Não é essa bobagem. É comunhão mesmo, experiência com Deus. E essa revelação é uma espécie de sonho. Segura essa aí. Tem um sonho que é sonho abstrato, sonho bobo, como diz Freud, mas tem um sonho que é um sonho mais espiritual, como diz Jung, né, discípulo de Freud. Sonhos reveladores, mensagens, anjos, tal, como que eu vou falar daqui a pouco de Maria. Então, teve esse sonho, que era o seguinte, eu tenho uma irmã, tenho ainda, porque ela só saiu do corpo. Ela foi embora dessa terra aqui em 1998. 99, por aí. Não vou lembrar agora, acho que é 98, 99. Bom, esse tempo que a minha mãe ia fazer a consulta aqui na Vergueiro, presta atenção nisso, gente. Eu tive essa experiência espiritual, esse empirismo, essa coisa linda transcendental, onde eu me via na rua da minha mãe, e eu saía da casa da minha mãe, da casa da minha irmã, onde minha mãe estava, e ia para a calçada. E estava eu e um irmão meu. Mas quando a gente saía para a rua, havia um carro muito bonito, uma espécie de Uber, né? E a minha mãe estava toda arrumada, com um casaquinho bege, com uma blusinha dela, chorando, estava me chamando. E a minha irmã mais velha, né? A irmã que já partiu para o Senhor em 98, estava lá também, segurando a minha mãe
Minha mãe apoiada no braço dela, minha irmã muito linda, com um semblante muito bonito, né? E quando a gente tem essas experiências, tá bom, irmãos, com parentes que já estão no mundo espiritual, eles não abrem a boca, eles não precisam falar. No momento é tudo telepatia ali na espiritualidade. Mas eu falava, mas Sueli, o que você está fazendo aqui? Como pode isso? E minha mãe me chamando, minha mãe não queria ir. Eu falava, para onde você vai? E a minha irmã apenas me disse, se afasta, chegou a hora da mamãe partir. Chega de sofrimento, né? Eu vim buscar a mamãe. Aí eu entendi e me afastei. E a minha mãe entrou no carro e foi. Algumas semanas depois, na visita dela, na exame de rotina dela na Vergueiro, eu fui lá com a minha sobrinha Bárbara, que foi uma excelente sobrinha. Mais do que isso, Bárbara, um beijo do tio. A Bárbara, minha sobrinha, é uma guerreira, que a minha mãe criou ela praticamente, né? Se apegou muito à avó. E a Bárbara esteve a todo momento comigo. Era idas e vidas daqui, da Zona Sul para a Zona Norte, era UBS, era posto de saúde, era para pegar remédio, era para trazer para cá, era para levar. Como nós corremos, né, Bárbara? E nesse dia, estava eu e a Bárbara, a consulta de rotina, a Bárbara chegou de Uber e acontece o seguinte, ela passou com a médica, com a doutora Renata, né? A geriatra, e a doutora Renata fez algumas perguntas, tal, olhou a ferida que estava na perna dela, e naquele mesmo momento, a mamãe teve umas 4, 5 convulsões, uma atrás da outra. E eu vendo ali, segurando a minha mãe, aí deu carbamazepina e tal, aí acalmou, né? A médica viu a ferida, já mandou ela para o setor de raspagem e fez a internação dela. O curioso de tudo é que o Espírito Santo nos toca. E eu falei para a médica, doutora, eu quero te fazer uma pergunta, minha mãe vai ficar internada. Não se detenha, assim, não precisa ter receio, eu também sou da saúde, estou acostumado com isso. A minha mãe está em estado terminal, tá? Ela não volta para casa, pode falar. E a doutora Renata, bom, já que o senhor tocou nesse assunto, sim, sua mãe não volta para casa mais. Ela está em estado terminal. A bactéria que está nela é muito forte. Não vou entubar, vou apenas, para não machucar e para não ter desconforto, vou manter apenas no remédio, numa droga forte para não sentir dor, e vou manter ela o máximo possível sedada. Assim, sem tubo, né? Mas com remedinho, com soro, para não sentir dor e tal. No primeiro, segundo dia ela estava consciente. Depois ela já ficou inconsciente. Durante 9 dias eu com minha mãe, dando banho, penteando o seu cabelo, enfim. Também ficou alguns dias comigo a minha irmã Roseli, né? Bom, eu sei que no último dia, de domingo para segunda, se eu não me engano, a noite foi tranquila, 4h30 da manhã começou a ficar diferente o ambiente. Quando foi 6h50, eu lembro até hoje, eu segurando as mãos da minha mãe, ela ali no leito, os olhos, ainda consegui colocar o rosto aqui, ainda consegui sentir o último bum, batimento. E aquele respirar, o olho abriu, ficou parado e a boquinha da minha mãe abriu e soltou as minhas mãos. E eu achava que era forte, mas
foi naquele momento em que eu entendi que era o melhor para ela. Eu disse: mãe, muito obrigado. Gratidão por tudo que a senhora fez por mim. E ali se foi a minha mãe. Chamei o médico, chamei até uma colega minha lá da Vergueira, ela veio, fez todos os testes, fez tudo. Ela falou: meu querido, mamãe não está mais aqui. Eu falei: eu sei. Dali eu fui avisar a família. Mas só para dizer para você que a gente nessa vida se prepara para tudo. Para namorar, para casar, para passar em concurso público, para comprar um carro, para comprar uma casa, se prepara para ir num show, se prepara todos os dias para muitas coisas da vida. Faz parte, né? Mas nós nunca nos preparamos para a passagem. Não tem jeito. Não adianta você querer trocar senha na fila. É igual a história do negão, né? A morte veio buscar ele, correu. E pega daqui, pega de lá, parecendo Tom e Jerry. Aí ele pega e consegue entrar numa padaria. Ele corre lá pro fundo e ele vê um saco de farinha de trigo aberto. Um saco grande. O que ele faz? Ele pega e joga um monte de farinha de trigo nele. Ele fica branquinho. Não dava para achar ele lá, no meio do saco de farinha. Aquela sacada toda, ele estava lá, disfarçado. Só o olhinho assim aberto. E a morte caçou, a morte pegou e entrou, foi para lá onde ele estava. Aí a morte olhou e falou: Bom, quer saber? Não acho o negão, então vai você mesmo. Venha. Então, não tem como escapar, gente, tá bom? Quando é para ir, vai. Não tem oração, não tem jejum, não tem profeta, não tem remédio, não tem Albert Einstein, não tem o Sírio-Libanês, não tem Estados Unidos, não tem ciência. Chegou a sua hora, você vai. Ok? Então, essas são experiências. E aqui eu quero me dirigir também aos filhos que ficaram órfãos. Em especial uma querida do meu coração. E eu a tenho como uma intercessora minha. A minha amada do coração, a minha irmã Anne Vergaças, que já faz alguns meses, que é a mamãe dela, uma mulher muito especial no Rio de Janeiro. Atendia a comunidade, atendia as pessoas, dava orientação, conforto espiritual. Anne Vergaças perdeu a sua mãe. Ficou órfã, fisicamente. O Anne, como eu disse, a psicologia nos ensina que o luto normal vai até 8 meses. Ok? Mas, gente do céu, nós convivemos com a nossa mãe desde o ventre. Saímos dela, estamos ligados a ela, não é o cordão umbilical, mas é o cordão espiritual, o afeto, o carinho, o cheiro, a química, a essência da mãe, o DNA em nós. E assim convivemos por 30, 40, 50 anos, 60, né? Um dia a mãe tem que ir embora, terminar o seu ciclo. Costumo dizer que assim como os nossos filhos, às vezes querem fazer uma faculdade em outro estado, em outro país, né? E é uma faculdade de renome, o filho vai lá para ser preparado, para ser estruturado, e aí ele fica numa república, correto? Uma república, igual a USP aí. Está cheio de alunos na USP que não moram em São Paulo, mas que são custeados por bolsas, pelo governo e tal, e estão em repúblicas, né? Esses alunos estão lá para aprender, para estudar, se preparar, se formar. E quando eles se formarem, eles retornam para a sua casa, cidade, logradouro, rua, bairro, estado, para desempenhar o que aprendeu, agora como doutores, né, como mentores, psicólogos, médicos, advogados, enfim, estão preparados. Se formou, sai da faculdade, sai daquele estado e vai para outro estado, outra faculdade.
Aqui nesse mundo nós também estamos como alunos na faculdade da vida, na faculdade dessa dimensão chamada Terra. Estamos aqui estudando, aprendendo. O que não pode acontecer conosco é sermos alunos repetentes, displicentes, errando sempre na mesma matéria. Matemática, ciência, física, química, português, geografia, história, filosofia, enfim. Tem gente que é displicente nesse mundo aqui. Erra no relacionamento, erra no relacionamento de filho para pai, de filho para mãe, erra no relacionamento com os irmãos, erra no relacionamento com pessoas, com colegas, com amigos, com trabalho, erra no relacionamento, com a lei, prefere transgredir, prefere roubar, prefere furtar, prefere matar, prefere traficar, prefere se enveredar no caminho das drogas, sempre errando. Já vem de outras vidas, mas continua sendo aluno displicente. Nunca sai dessa faculdade, nunca sai dessa escola, nunca sai, dessa dimensão. Nunca sai dessa situação, porque não quer aprender. Fica preso, nessa vida, nessa toxicidade. Enfim. Portanto, quando nossa mãe vai embora, o pai, o irmão, alguém, acabou o ciclo dele. É preciso compreender e entender isso, sabe? Como Jesus disse, humanamente, ajoelhado no jardim do Getsemane, ou Getsemane, onde eu estive lá. É lindo, é maravilhoso, é um lugar muito espiritual, muito forte. A carga espiritual que tem ali. E ali ele dizia, como se fosse um teleprompter, um cinema se abriu para ele. E ele viu o que aconteceria com ele dali em diante. E ele diz, Pai, preso, porrada, chute, cuspe, tapa, espancamento, tiração de sarro, zombaria, bullying, agressões verbais, humilhações das piores possíveis. Coroa com espinho de 15 centímetros perfurando seu crânio, sangue descendo, olho estourado, nariz quebrado, talvez, tudo rachado, inchado, todo zoado, como se diz, horrível. Nu, amarrado num pelourinho, num tronco, 40 chibatadas rasgando a sua carne e seu couro. Suas costas abertas. E aí colocam ainda uma capa sobre ele. Essa capa gruda no sangue que vai ali secando. E depois o fazem carregar uma cruz. Tem um detalhe que você não sabe nos evangelhos. Na noite em que ele foi preso, ele ficou a noite inteira preso em um buraco, dependurado no ar, em forma de X. Corrente aqui, corrente nas pernas, ele pendurado no ar a noite inteira. E gente brincando com Jesus ainda, ganhando grana. Vocês vão pagar um preço tão grande, vocês que estão fazendo isso. Não tem ideia. É só fechar o olhinho físico. Aí vocês vão ver o que vocês estão fazendo. Todos esses caras aí. Malafaia, Macedo, Valdemiro, R.R., João Ribe, enfim, sei lá, Papa, Padre, pode ser até orador, preleitor kardecista, que não tem caráter, que não respeita a fé, a espiritualidade de ninguém, sabe? Toda essa zombaria que estão fazendo. Quando vocês abrirem o olho espiritual, quando vocês saírem do corpo, aí vocês vão ver o gostoso, como é gostoso tirar sarro. Vocês vão sentir a dor de todas as pessoas que vocês enganaram, sabe? Enfim, olha. Então, quando Jesus vê tudo isso, a primeira reação que ele tem é: Pai, Pai. Tremeu tanto na base, o negócio foi tão feio, que é explicado cientificamente, que o seu suor tornou-se em sangue. É um fenômeno, que eu esqueci o nome agora. Mas Jesus vai dizer: Pai, se
se possível, eu na condição de ser humano, me perdoa, Pai, mas se possível, tira isso de mim, me poupa. Se possível, passa de mim esse cálice de horror, de espancamento, de dor, de escárnio. Isso é o Jesus homem, tá? Como eu e você. Mas o Espírito, a sua nefesh, o seu lado forte espiritual, ao mesmo tempo o auxilia e ele se recompõe e diz: mas me perdoa. Foi só um sentimento carnal. Me perdoa, Pai. Todavia, para sempre, seja feita a vossa vontade. Eu expliquei numa outra live que o Pai não estava no céu, não estava escondido, não virou as costas, nada disso. O Pai estava com ele ali, junto, lado a lado, sentindo cada chicotada, cada porrada, cada martelada de prego. O Pai esteve junto com ele. Portanto, é preciso entender que muitas vezes o seu pedido não será atendido. Estou sendo franco. Muitas vezes a sua mãe não vai ser curada, seu pai não vai ser curado, porque chegou a hora de sobrepujar, superabundar, prevalecer a vontade de Deus, a vontade do Pai. Ontem, a vontade do Pai foi levar o mensageiro, missionário, cantor, compositor e músico Joab Alencar, um grande homem de Deus, que eu conheci e que as suas composições preencheu muito a minha alma, né? Em 2019 foi o momento da minha mãe, a vontade de Deus prevalecer. Deus sabe o que é melhor para todos nós. Deus sabe. Confia no Senhor. Bom, tendo dito isto, eu quero ler com você essa mensagem de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 1 e versículo 26. Diz assim, e eu quero ler para você em hebraico, tá bom? Diz assim, Vayeri Bachodesh Rashiri, Vaishelach Elohim, Et Gavariel, Chamalecha Galilach Eir Achat. E no sexto mês foi o anjo Gabriel, enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré. Versículo 27, capítulo 1 de Lucas. El Betulá meorassar leish asher shemo Yosef mi beit Davi veshen habetulá Miriam, no hebraico, Miriam, a uma virgem desposada, com um varão cujo nome era Yosef, era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Versículo 28. Vayavor המלאכה חשדרן ויאמר אליכן שלום לך אשתכן יוכבה ימך ברוכן אתן בנשים. E entrando o anjo onde ela estava, disse: abençoada, bendita, eu te saúdo, muito favorecida, o Senhor é contigo, Miriam, Maria. Bendita és tu entre as mulheres.
E aí vai indo. Ele saúda Maria, não é? E diz que ela é bendita entre as mulheres. Quando a gente avança um pouco mais, vai haver aí uma manifestação do Espírito Santo na boca de Isabel, prima de Maria. Ok? Essa parte também quero ler, o versículo 35. Vayan Hamelechal, Vayomer Elechal, Rual, Hakodesh, Espírito Santo, Ruah Hakodesh, Ruah Espírito, Hakodesh Santo, Ruah Hakodesh, Tabu Alaiv, o Gevurah, Eleion Tatzel Alichil, Al Ken Kadosh, Iemer Lailod, Ben Haelohim. Respondendo o anjo, disse-lhe, descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Todas as mães receberam o Espírito Santo. Todas as mães recebam o Ruach HaKodesh, o Espírito Santo, a unção, a graça sobre o seu ventre, sobre os seus ovários. Uma bênção especial para você, mãe, que já engravidou e perdeu uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Não desista. Deus sabe. Existe todo um programa, um mecanismo, um protocolo, tudo está esquematizado e planejado na espiritualidade. Seu filho vem, tá bom? Esse ano ainda. Você vai engravidar e o Senhor coloca as mãos no seu ventre, e o seu ventre vai ficar seguro, bonitinho, você não vai sofrer mais aborto espontâneo, ok? Dessa vez vem para valer. Eu tenho experiências de causa e caso que eu já vi. Tem um abençoado lá do Jardim Tremembé, né? E ele é muito amigo desse meu primo Eduardo, da família. E a esposa dele teve, acho que 4 ou 5 abortos. Nós oramos. O Senhor respondeu. Hoje ela tem, acho que 3 ou 4 filhos. Então não chore, não se deprima, não se entregue, confia. O Deus que te fez perfeita. O seu útero perfeito. A bênção, respondeu o anjo. Vayan Hamalechal, Vayomer Elechal, Ruach HaKodesh, Espírito Santo, Tavo Alaich Ugevurah, Eleion Tatsel Alaich, Al Ken Kadosh Yemar Lailod Ben Haelohim. E respondendo o anjo, disse-lhe, descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Pelo que também o Santo, que de ti nascer, será chamado Filho de Deus. Teu filho é um abençoado, que já veio da espiritualidade. Você vai ter o seu filho. Seu sonho de mãe vai se concretizar. Fique comigo até o final da live, nós vamos fazer uma oração. Tá bom? Bom, vamos agora para o versículo 42 que eu quero ler. Vamos chegar na parte de Isabel agora. Opa. Aqui. Quando Maria ou Miriam se encontra com Isabel, sua prima, as crianças se mexem, cada qual na sua barriguinha lá. Yohanan Batista, João Batista, o bebê se mexe, porque é uma conexão, elas se encontram. Aquele que vem preparando o caminho do Senhor, João, depois o profeta, não é? E Yeshua, Jesus, as crianças se mexem, porque é um contato, uma aproximação espiritual muito grande. Essa é a conexão. Quando se mexem, o que Isabel fala para Maria? Ela diz assim, isso está no Evangelho de Lucas 1,42.
Isso é confirmação, tá? Eu não brinco com sentimentos de ninguém. Eu não brinco com coisas sérias. Eu não brinco com laudos médicos. Eu não brinco com patologias, comorbidades. Eu não brinco com situações limitantes de ninguém, de mulher e de homem. Portanto, pode acreditar no que eu estou falando. Estou falando pelo Espírito. Você que é estéril, mulher ou homem. Nesse momento agora, eu libero sobre a sua vida a bênção do Eterno, a bênção de Deus. Em nome de Yeshua HaMashiach Menetzeré, em nome de Jesus o Cristo. O Espírito Santo, através, isso aqui é Brehá, ou Brahá em hebraico, é uma letra em hebraico. Essa é a bênção araônica, ela é linda. Libera essa bênção sobre a sua vida, sobre o seu ventre, não é? Para de chorar, chega de depressão, de tristeza, e nunca mais diga, eu não sou capaz de ser mãe, nunca vou realizar esse sonho. Essa homenagem hoje, por Dia das Mães, liberamos essa bênção para você, e você vai sentir um toque bem na sua barriguinha, bem aí próximo do umbigo para baixo, bem na parte uterina, você vai sentir esse toque. Umas vão sentir um calor, né? Outras vão sentir uma pontadinha. O Espírito Santo está tocando em todas as mulheres que não conseguem engravidar, em todos os homens que não conseguem engravidar uma mulher. A bênção da família, da fertilidade, te alcance e toque em você agora com a Brahá, que é a bênção que Deus deu a Arão e a sua família. Bom, presta bem atenção, isso que eu fiz agora, você vai sentir aí, é a confirmação de que o irmão bem aqui fala pelo Espírito, não fala por vaidade, não fala por emoção, não fala por grana, por dinheiro, por isso, por aquilo, fala pelo Espírito, pela palavra de Deus, ok? Bom, então Isabel vai dizer assim para Maria, Vatikera bekol gadol, va tomar beroha, até banashin uvaruch peri, vitenecher. Isso é hebraico. O que Maria exclamou? Olha só, Lucas 1,42. E exclamou com grande voz e disse, bendita és tu entre as mulheres. Quem foi que tinha dito isso antes? Vatikera bekol gadol vatomar beruchalate. Bendita és tu entre as mulheres, né? Banashin o baruch peri, vitenecher. Quem disse isso antes? Não foi a entidade, não foi o anjo Gabriel lá na gruta? Maria, bendita és tu entre as mulheres. Só que agora, o Espírito, por isso que Maria fica, meu Deus! Só que agora, o Espírito Santo vai acrescentar pela boca, pelos lábios de Isabel, um detalhe. E exclamou com grande voz e disse, bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre. Por isso, na oração católica, bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Isso é muito bonito. Acabando de ler essa mensagem, eu quero dizer para você, mãe. Você que quer ser mãe, você que é noiva, você que vai casar, se entrega a Deus. Confia no Senhor. Irmão bem, mas eu tenho histórico, minha família tem histórico de eclâmpsia, que é a pressão alta na hora do parto ou da gravidez. Tem histórico de diabetes gestacional. Estou preocupada. Pare de ficar preocupada. Apenas confie, apenas creia. O Senhor está tocando aí no seu ventre, na sua saúde. E como o anjo disse para Maria, bendita és tu entre as mulheres. E como o Espírito Santo disse na boca de Isabel, bendita és tu entre as mulheres,
e bendito é o fruto do vosso ventre. Como disse o anjo, e a sombra do Altíssimo te envolverá, te cobrirá. Não se preocupe. O Senhor abre a tua madre. Não se preocupe, homem. O Senhor abre a tua fertilidade nessa madrugada. São presentes que o Espírito Santo vai nos dando, vai transmitindo para você. Graças a Deus que existe o Facebook, as redes sociais, o YouTube, porque muitas pessoas são alcançadas com a graça de Deus, não é? Então, vamos para alguns pontos que eu quero colocar aqui. Maria, não foi fácil aceitar ser mãe de Jesus Cristo. Segundo lugar, não foi fácil Maria aceitar ficar grávida ali, sem antes ter tido uma relação com José, seu marido, sem antes ter oficializado o casamento. Não foi fácil. Porque a lei do próprio Deus eterno, na Torá, diz em Vaikra, também em Devarim, em Deuteronômio, que a mulher que dormir com outro homem, desposada com o outro, noiva, praticamente casada com o outro, deve ser morta e apedrejada. O que dirá então de engravidar de quem quer que seja de um outro homem? Você se colocou no lugar de Maria? Se põe no lugar dela. E Maria só não morreu. José só não entregou Maria aos chacais, aos leões da arena, aos sacerdotes, aos juízes, aos anciãos, aos fariseus, para ser chicoteada e apedrejada, depois jogada no lado sul de Jerusalém, lá no Seol, no Vale de Rinom, que hoje os crentes piram como inferno, para o seu corpo ser queimado lá, porque o anjo de Deus, Deus proveu. Deixa eu falar uma coisa para você. Você que foi vítima aí, é normal ser um ser humano, é uma mulher, se encantou com um cara, achou o cara lindo, bonito, dotoso, e o cara é um tremendo de um vagabundo, um canalha, um safado. Aí você se engravidou, tem o seu filho, muitas pessoas te condenaram, te criticaram, humilharam você, depauperaram, acabaram com o seu nome na vizinhança. O que mais tem hoje é vizinha fofoqueira, principalmente dentro da igreja. Vixe, Maria, misericórdia. Vai, a filha da irmã, tá buchuda, engravidou. Aí não vem no culto, né? Não vem no culto de oração, não vem no culto de doutrina. Você, moça, que está passando por isso, você, vó, que está vendo a sua filha aí, sofrendo, você que é mãe, que é vó, você que é pai, abrace a sua filha. Ame a sua filha. Ame o seu neto. Sabe por quê? Porque se a sua filha está viva e o seu neto está vivo, embora fizeram lá bobagem, o Espírito Santo esteve sobre a sua filha, esteve sobre o seu neto. O Espírito Santo está com vocês. O mundo inteiro pode apontar, pode condenar. O templo pode apontar e condenar. Anás, Caifás, o sumo sacerdote Gadol, né, os juízes, os anciãos, os religiosos, os cheios de doutrina, cheios de legalismo, cheios de moral, podem apontar o dedo e te condenar. Só tem um que não aponta o dedo para condenar você, tua casa e tua família. Mãe solteira, mãe abandonada. Deus, Jesus. E é por isso que ele diz, quando vocês quiserem falar com meu pai, confessar alguma coisa, não vá no templo não, gente. Não vá fariseu, sacerdote, sumo sacerdote. Não vá no juiz, no ancião. Entra nem na sinagoga. Vá no seu quarto, abra a porta, fecha, tranca lá, tranca a janela e em secreto confesse. Confidencie a Deus. Fale com o Pai. Sabe por quê? Existem situações da nossa vida que somente Deus, Papai do céu, Jesus, a família do céu, costumo dizer. Não vai se chocar não, tá?
Maria, representando nossa mãe, a mãe dos cristãos. Para judeus, a matriarca, uma das matriarcas importantíssimas, é a mãe Raquel. Eu sei que você não vai gostar agora, mas fica aí. Não está, né, nas escrituras, mas está nos contos, no Midrash, está nas tradições rabínicas, que quando existe uma profecia, né, que está em Jeremias e ela dizem que se cumpriu, né, no ano 70, que diz que Raquel chora pelos seus filhos. Raquel chora pelos seus filhos. E o Senhor vem e consola Raquel. Isso está em Jeremias, tá? Só que essa profecia, olha que interessante, ela aconteceu dentro do mundo hebraico, judaico, justamente quando o rei Nabucodonosor invade Jerusalém, ele passa por o caminho de Efratá, sentido indo para Belém. Quando ele passa ali, você vai entender agora. Antes de tudo isso acontecer, quando Benjamim nasceu de Raquel, diz o conto hebraico do mundo rabínico, que não está lá, né? Não está em Bereshit, não está em Gênesis, mas consta em outros escritos, que Raquel, ela morre, não é? Ela morre. E o Jacó, ele enterra ela na estrada de Efratá, que vai para Belém, Jerusalém. E José pergunta: pai, por que o senhor não enterrou a mãe Raquel na capela de Macpela, no túmulo, no mausoléu do meu avô Abraão? Lá onde está a matriarca Sara, junto com Abraão. E é aí que Jacó diz: olha, José, aprova o Senhor que Raquel, sua mãe, seja enterrada aqui para um propósito futuro. Agora eu vou começar a entrar no mundo hebraico e mostrar para você que é mulher, que é mãe, que você não é apenas uma mulher, você não é apenas um ser do sexo feminino, feita para dar prazer sexual para o seu marido. Ô maridão, escuta essa aí. Você não é feita só para lavar roupa, fazer comida, limpar a casa, lavar a cueca com rabisco, meia fedida. Você não é feita só para isso. Você não é só isso, mulher. Presta atenção. Há um propósito, José, que a mãe seja enterrada aqui. Ramá, nesse caminho, Efratá. Ouviu-se um pranto em Ramá. Ouviu-se um choro, um grito. Raquel chora pelos seus filhos. Como é a dinâmica, né, espiritual. Então José explica, Jacó explica para José, é propósito, é um plano do Pai, do Eterno, que Raquel seja enterrada aqui, nessa estrada. E assim foi. Ele enterrou Raquel ali, fora do campo santo, onde estavam as matriarcas, não é? Onde estava lá o pai Abraão, onde estava Sara, não é? Enfim. E aí, veja só, Raquel está enterrada ali. Aí a coisa segue adiante, né? Vai acontecer o evento onde os irmãos de José vão pegá-lo, vão agredir, ou fingir que agredir, jogar numa cisterna, num buraco para ele morrer.
mataram o animal, encheram a roupa dele de sangue, a sua túnica colorida que o pai Jacó deu para ele, e inventam que José foi comido por um leão, por um animal. Jacó fica depressivo pra caramba, filho caçula que ele amava. Bom, o filho invejado. A trama segue e diz que os irmãos resolvem vender José para uns beduínos, não é? Aqueles viajantes do deserto. Mas no caso não eram beduínos, eles eram traficantes de homens, de escravos, e compram José. E no caminho, quando esses homens estão passando, eles estão saindo de Jerusalém para o Egito. Na parada para descansar, José consegue se desvencilhar, sair ali daquela carreta em forma de gaiola, ele consegue sair. E ele corre disparadamente para o túmulo da mãe Raquel. Quando ele entra no túmulo da mãe Raquel, diz o Midrash, os contos hebraicos, judaicos e rabínicos, de que ela, Raquel, já está lá com os seus braços abertos, esperando José, o seu filho. E José ajoelha e chora e diz: mãe, 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 eu não quero ir com esses homens, me livra desses homens, eu não sou escravo. Me ajuda, mãe. A mãe Raquel o abraça, o acalma e diz: filho, você tem que ir, vá. Vai com eles. Não se preocupe. Vai com eles. Tudo vai ficar bem. Tem bênção para você, José. Tem vitória. Tem grandes coisas que você ainda não sabe. Eu lembro que Jeremias 33:3. Clama a mim, responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas ocultas, grandes, segredos, mistérios que ainda não sabes. Quantas coisas tem para acontecer na minha vida que eu não sei? Quantas coisas tem para acontecer na sua vida, Beto, Roberto, meu irmão de fé? Quantas coisas tem para acontecer na vida das pessoas e nós não sabemos? Tem coisa que é melhor a gente não saber, senão a gente coloca o carro na frente dos bois, os pés pelas culantras, não é? Nos precipitamos e aí acabamos estragando o plano de Deus. E ela garante, José, vai com ele. Só que Raquel tinha morrido, lembra? Como que ela aparece agora para ele? Ó, irmão, isso aí eu já acho que é espiritismo. Mas é mesmo. Se Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade, então trata-se de espiritismo. O que você me responde aí? Moisés morreu séculos antes de Jesus. Elias também. Gente, você tem que entender o que está por trás do hebraico, tá? Elias foi arrebatado numa carruagem de fogo. Isso é sentido figurado. Isso é uma maneira suave, não é? Isso é eufemismo, uma maneira suave de dizer que Elias morreu. Elias morreu, ele não está no céu vivo não, tá? Ele está no céu de forma espiritual. Então Elias aparece ali no Monte Tabor, né? Que do aramaico, se não me engano, é Monte da Transfiguração, da Transformação. Aparece Moisés e Elias falando com Jesus, e aí? Jesus falou com o capeta? Jesus falou com o espírito enganador? Sabe o que eles falavam para Jesus? Para que ele continuasse firme, como ele esteve firme até aquele momento. Calma, Jesus, tudo vai acabar. Segura as pontas aí. Há uma galera lá no reino dos céus. Os santos, os profetas, Jeremias, Isaías, todos eles. Povo de Israel. Todos aqueles que passaram por essa terra e agora estão recebendo. Calma. E depois que você sair do corpo, Jesus, ainda tem aqueles que não te conheceram. O Machia, o Messias, o Salvador, o Emanuel, o Deus conosco. Que você vai lá no mundo, na dimensão dos espíritos, pregar para eles, conforme é 1º ou 2º Pedro 3 e 4. Não é? Há uma festa enorme, porque está chegando o dia do seu retorno na casa do Pai.
Isso fortaleceu Jesus, tá bom? Então essa questão de, irmão bem, a pessoa que morre não fala, não aparece, tá dormindo, tá num sono profundo. Me desculpa, eu não quero ser deselegante, mas isso é conversa da carochinha, tá bom? Conversa para boi dormir. Nós apenas saímos do nosso corpo. A palavra mavut, se eu não me engano, em hebraico, que é morte, não significa sono eterno. Não, você lembra que eu falei de eufemismo? Muitos escritores, autores da Bíblia, Davi, Salomão, vão tratar a morte como um sono. Jesus disse, Lázaro, nosso amigo, dorme. E os escritos, não, mas se ele dorme, Senhor, deixa ele lá, deixa ele dormir. Gente, acorda, ei, oi, estou falando que Lázaro dorme. Lázaro morreu. Lázaro saiu do corpo. Está entendendo agora que os autores vão sempre trazer a morte como estado de sono, não é? Porque a morte não é tormenta, não é treva, não é sofrimento, não é fogo do inferno, não é capeta, não é diabo, não é nada disso. Isso são as colocações, são as interpretações. Vou pegar um livro aqui para vocês verem, peraí. Essa história de inferno, fogo, diabo, queimando. Tá aqui, ó. Dante Alighieri, A Divina Comédia, o Purgatório, gente. Vamos lá ver, ó. Vale a pena você comprar esses livros, estudar, aprender. É uma trilogia, tá? Tem vários, tem mais 2 livros desse autor aqui, inteligentíssimo, tá? Os 5 patamares, os cinco lugares, ó, do inferno, primeiro canto, invocação das musas, a praia, as 4 estrelas, cartão de Útica, o cinto de junco, aí vai indo, né? Tanta coisa, ó, as imagens, deixa eu pegar uma imagem para você ver. Então, os homens inventaram muitas coisas, tá? Justamente para colocar pânico, pavor, medinho em você, para você ficar preso lá na igreja, na religião, dando para eles o quê? Dízimo, oferta, voto, propósito, sacrifício. Você não ir para cá, para esse lugar, tá bom? Isso é conversa fiada, tá? Não existe inferno de fogo e chama que come diabo e capeta que anda para lá e para cá. Jeremias capítulo, acho que 5, se eu não me engano, 14, vai dizer assim, falando sobre Moloque, o Vale de Rinom, falando sobre os sacrifícios dos cananeus, de outros povos pagãos, e até os hebreus faziam isso, de entregar os seus filhos à entidade Moloque, né, viva, a criança amarrada com mão e pé viva, e jogava num caldeirão de fogo, né? Lá em cima, nos montes, né, em reverência aos postes ídolos também, ao deus Moloque, a Dagon, a Baal, Zebub, né? A essas entidades, as pessoas sacrificavam o melhor, o tudo, o filho mais novo, o bebê, para essas entidades, para ter uma melhor entrada de ano de agricultura, prosperidade, riqueza, saúde, tudo que você imagina. Entregava, né? E os sacerdotes tocavam as trombetas tão alto, vários, tão alto, para que ninguém ouvisse o grito, o pavor e a dor das crianças. Tá bom? E daí vai se originar o tal do inferno, bem como também quando Deus castiga Acã, se eu não me engano, Datã, Coré, Abirão e Acã, que são engolidos, né, pela terra por desobedecer a Deus. Caiu no buraco, engoliu, submundo, mundo dos mortos, trevas, sofrimento. Aí vai tirar essas concepções. Só que Deus disse, em Jeremias, se não me engano, 3 ou 5, Jeremias vai dizer, nunca passou pela minha mente, pelo meu pensamento, gente, criar um ambiente, um negócio desse, um lugar de fogo, de queimando, pessoas sendo consumidas por um fogo, crianças, seres humanos, meus filhos. Deus não.
O inferno com chamas de fogo não é criação de Deus, não. E não existe. É criação de religiosos, tá bom? É criação de Zoroastro, é criação de teólogos judaicos influenciados pelo livro de Enoque, por toda essa bobagem aí, para botar medo nas pessoas. E até Jesus vai fazer uso disso, ok? Bom, você entendeu o que eu quis dizer. Então, acontecem as coisas. Eu sinto muito. Eu sei que você, crente evangélico, já teve experiência. Eu sei. Tem muito irmão crente que desabafa comigo, que fala comigo, que já viu o irmão que morreu, já viu o pai e a mãe, em sonho e pessoalmente. Isso não é uma patente de Ilione Poté Denisário Rivairo. Isso não é uma patente do cidadão que decodificou o espiritismo, que é pegou a alcunha, pegou um nome de um mascate, de um vendedor que chamava-se Allan Kardec. Ele gostou do nome e adaptou para ele. Tá bom? Isso não é criação de Allan Kardec. Mesmo porque o Allan Kardec, nem o espiritismo, prega e crê na existência do inferno com demônios e diabos. Tá bom assim? Enfim, então não tenha medo de nada disso. Não é espírito enganador, não é nada disso. É o espírito mesmo do seu pai, é o espírito mesmo da sua mãe, é o espírito mesmo do seu filho, ok? Porque ninguém morre. Lembra? Mavut em hebraico. O mavit quer dizer morte. Morte em hebraico quer dizer separação. Apenas, separou o corpo. Isso aqui, a minha mão que está mexendo, animosidade, espírito. Eu falando, Mas, se eu simplesmente fazer isso aqui, vai dar um trabalho. Se eu simplesmente fizer isso daqui, tirar aqui, isso aqui, essa manga da minha blusa, sem eu mexendo aqui dentro, não tem sentido nenhum, não tem nada. Acabou, já era. Mas, se eu volto aqui, pronto, tá aqui. Minha mão tá aqui, com vida, com animosidade. É assim. Pronto, aqui, Nosso corpo é essa blusa, essa roupa. Nosso espírito é a mão, animosidade. Tirei a minha mão, tirei a roupa, separou. A roupa não mexe mais, não tem mais nada, atividade, nem energia, nada. Entendeu? Bom, então, o que acontece? José vai para o Egito, você sabe a história, ele vai ter um grande cargo lá no Egito. Não é governador, tá? Naquele tempo não havia o título, o vocábulo, o termo, o cargo político no Egito de governador. Ok? É tanta bobagem, tanto acréscimo, tanta besteira que colocaram na Bíblia para mexer com a cabeça das pessoas. Bom, e vai acontecer a profecia. Você vai entender agora por que a Raquel foi enterrada lá, a mãe Raquel foi enterrada lá, em Ramá, na cidade, na estrada que vai para Efratá, que vai dar para Belém. Porque no dia em que o povo de Israel, pelos seus delitos, pelas suas palhaçadas, pelos seus pecados, pelos seus crimes, foi abandonado por Deus e permitido que eles se tornassem escravos de um outro povo, um homem poderoso, Nabucodonosor. Nabucodonosor invade Jerusalém. E quando ele sai de Jerusalém com o povo escravizado, o que acontece? Em direção à Babilônia, eles passam pelo caminho, Ramá chora pelos seus filhos. Diz o Midrash, o conto, os rabinos, que não está na Bíblia, em que no momento em que todos os homens e mulheres amarrados, idosos, passando ali subjugados, escoltados por soldados babilônicos, aquela multidão de milhares e milhares,
eles passam em frente ao túmulo da mãe Raquel. Para você entender o poder, a força, a espiritualidade de uma mulher. Tá bom? Quando todo o povo hebreu está passando, todas as tribos unidas passando ali, eles olham para a pedra, a sepultura da mãe Raquel. E todos, quando olham, se admiram, se emocionam e choram, mas não podem falar. Eles continuam reto. Eles veem a própria mãe Raquel. Todo Israel vê a mãe Raquel de braços abertos, consolando, abençoando a eles. Porque ela sabe a promessa de Deus. A profecia de Jeremias diz: ouviu-se um pranto, um grito em Ramá. Raquel chora pelos seus filhos. Por que choras, mulher? Teus filhos voltarão livres do cativeiro em que estão indo. Depois você sabe o resto da história. Gente, a palavra mãe em hebraico, ema em hebraico. Você sabe qual é o significado? O significado da palavra mãe em hebraico é fonte das águas que descem do céu. Aquela que gera vida, aquela que dá vida. Tem noção do que é isso? O significado de mãe? Olha como mãe é um sagrado, é um templo, é algo poderosíssimo. É através do cordão umbilical que você recebe todo o nutriente e proteína que você precisa. Olha que interessante. Mãe em hebraico é a fonte das águas que desce do céu. Deixa eu te perguntar, existe vida no planeta Terra sem água? Responde para mim, existe? Não. Existe a semente germinar sem água? Os peixes, as árvores, os frutos, as leguminosas, hortaliças, tubérculos, batata, seres humanos, nós, mamíferos, como que vamos viver sem água? O mundo, o planeta é 75% de água. Nós somos 75% feitos de água. Nosso cérebro é pura água. Nossa misericórdia. É uma massa mais cheia de água. Está percebendo onde eu quero chegar? A mãe é a vida. Mas para você ter um pouco mais de ideia sobre isso, você que é mulher, você que é mãe, todos nós fomos gerados dentro de uma bolsa d'água. Tanto é que quando a bolsa estoura, tem que correr logo para o emergência, hospital, centro cirúrgico. Tem mais alguma dúvida sobre a força, o poder místico ou esotérico, como você queira, espiritual da mulher? Então por que a mulher e que a mãe não é tão valorizada no nosso mundo, em nossa sociedade? Por que sempre o eu, o homem, o hétero, o macho, eu sou isso, É nada, rapaz. Somos nada. Nós sem mulher, sem mãe, não somos nada. Salvo, mas todos necessitam de uma mãe. Você pode viver sem a mulher. Como no caso das primícias, aí, dos padres, né? O celibato. É um chamado à parte. É outra história. Mas ninguém existe sem mulher. Não existe ser humano fora de um ovário, de um útero. Existe? Não tem como gerar uma criança fora de uma bolsa d'água. Mas a ciência está avançando tanto que daqui a pouco já vai ter. Mas isso que eu quero deixar claro para vocês nessa homenagem no Dia das Mães. A mãe é algo muito sagrado. E esse cordão umbilical não desliga nunca. Raquel não se desligou de José, de Benjamim. Raquel não se desligou do povo de Israel. Tem vídeos, outras lives minhas que eu já mostrei, não é? As mulheres com problema de fertilidade,
com problema de esterilidade, perdão, as mulheres que não conseguem engravidar, mulheres e mães que estão com câncer, muitas pessoas, homens, há mais de 3.000 anos frequentam, ou há 3.000 anos por aí, frequentam a tumba, o túmulo da mãe Raquel. Pode pegar na internet e fazem as suas orações e as suas preces a Deus lá. E Deus, pela sua misericórdia, abençoa essas pessoas. Muitas graças e muitas bênçãos. Não é? Existe um outro conto, uma outra história. Olha o poder da mulher no mundo espiritual. Tá bom? Onde, nesse exato momento que eu estou citando para vocês, quando é um outro momento, é quando o povo de Israel está no Egito, sobre escravidão já. Olha, Raquel tinha morrido faz tempo, né? José cresceu e tal. E agora é quando José se torna lá um cargo, depois José morre, vem um outro faraó que odeia os hebreus, né? Enfim, e começa a judiar, sacrificar, escravizar o povo de Israel. E nesse momento de sofrimento no Egito, ok? O que acontece? Vem Abraão e fala com Deus, diante de Deus, e diz: olha, Senhor, o Senhor me fez uma promessa um dia de que eu seria pai de muitas nações, tantos quanto a areia da praia, tantos quanto as miríades e miríades e milhares e milhões de estrelas do céu. Seriam os meus filhos, as minhas gerações, as nações que sairiam de mim. Foi para isso, Deus, que o Senhor me fez ser pai das nações, de ver os meus filhos sendo escravizados no Egito, sendo escravizados na Babilônia. Foi para isso? E Deus não respondeu à oração de Abraão. Logo em seguida, vem também o Moisés. Moisés também ora a Deus e fala: foi para isso que tu nos tiraste da terra do Egito, ó soberano, ó eterno Adonai? Foi para isso. Para cair nas mãos de Nabucodonosor, de um homem pagão? E Deus não respondeu a oração de Moisés. Permaneceu em silêncio. Mas quem se apresentou diante do Eterno, se ajoelhou e fez a sua oração de mãe. Oh Deus, eu sou mãe. Eu sei o que é gerar e eu sei o que é parir. Eu sei o que é sentir aquilo que o Senhor disse a Eva. A mulher sentirá a dor do parto. Eu sei todo o sofrimento. É uma oração de mãe. Meu coração dói. Minha alma chora. São os meus filhos. Livra os meus filhos. E nessa hora o Senhor se inclina, porque o seu espírito, seu coração se compunge. Não o coração de Abraão, não. Não o coração de Moisés. O homem não está na mesma altitude, no mesmo nível, na mesma dimensão, força espiritual de aproximação com Deus em que está uma mulher. Guarda essa, tá? E aí, o Senhor se inclina e ouve a oração de Raquel. E é o tempo do povo voltar da Babilônia para Jerusalém, para Jerusalém. O livro de Macabeus vai nos contar a história dos Judas Macabeus, em que também num momento muito difícil, quando você for em Israel, você vai ver lá a civilização dos Macabeus a 250 metros ou a 50 metros abaixo do solo,
está lá no muro dos heróis da fé, Judas Macabeus, e é através dele que vai acontecer no templo a festa de Hanukkah, que é onde as lâmpadas do candelabro acenderam milagrosamente com a falta do azeite. É a resposta da presença de Deus. Bom, ele tem também uma visão, uma experiência espiritual com o sumo sacerdote Onias e com o profeta Jeremias. E lá diz, eis aí o profeta Jeremias com as mãos estendidas que ora pelos teus irmãos, ora pelo povo de Israel. A Bíblia está recheada disso. É que eles não querem que você saiba. Eles têm medo que vocês vão lá para o espiritismo do Allan Kardec. Na verdade, eles não têm medo de nada disso. Eles não querem perder grana, dinheiro, dízimo, voto, sacrifício, obrigação, papá, propósito, campanha. Só isso, tá? Porque eles sabem da verdade que eu estou falando para você aqui. A gente termina essa live de hoje dizendo: Mãe, fonte das águas que desce do céu, geradora de vida, aquela que gera vida, aquela que presidentes e reis, homens poderosos, podem clamar, gritar, podem fazer o que quiser. Deus só vai ouvir a oração de uma mulher. Só vai ouvir a oração de uma mãe. Acredite nisso. A oração de mãe tem um poder muito grande, um impacto muito, muito poderoso. E ao término dessa live, eu abençoo, pela minha fé, tá? Eu não sou Deus, mas eu abençoo, na minha cabeça eu abençoo, pela minha fé, todas as mães que estão nesse mundo, todas aquelas que querem ser mães e não conseguiram ainda esse ano vocês se passarão pela experiência da gravidez que vai funcionar, que vai até o final, não vai falhar não. E quero homenagear também aquelas mães que são super megas ultra mães. São as mães atípicas, como a mamãe Brígida, não é, do grupo lá, Rosa de Saron, meu grupo de oração do WhatsApp, a mãe Brígida e tantas mamães que receberam um presente de Deus, cujos filhos são TEA, do transtorno espectro autista, os TDAH, e as mães que têm os seus filhos limitantes, as mães que têm os seus filhos autistas, as mães também que têm os seus filhos com síndrome de Down, as mães que têm os seus filhos com deficiência visual, com deficiência de locomoção, que são ali na cadeira de roda, não é? Ou na cama. Essas mães, elas são muito, muito especial. E os seus filhos são aqueles espécies de anjos de uma asa só, que vieram para nos ensinar alguma coisa. Porque nós precisamos aprender todos os dias nessa vida aqui. Porque todos os dias parece que nós mais erramos do que acertamos. Parece que nós mais machucamos do que saramos. Mais ferimos do que curamos as pessoas. Mais derrubamos do que levantamos. Mais odiamos do que amamos. Mais empurramos do que abraçamos. Mais agredimos do que ajudamos a levantar com amor e com paz. Fica a minha homenagem para a mãe Brígida, em nome de todas as mamães atípicas que têm os seus filhos autistas. Seus filhos também são um presente de Deus. Vocês sabem disso. Fica a minha homenagem à minha tia Jandira do Carmo, a mãe da Cristina e a mãe do Eduardo. Essa mulher que me emocionou muito, né? Enfim, a minha memória afetiva de criança, de todo o carinho, da comida, ali na casa da avó, quando era pequeno, de ver os morangos que ela plantou no fundo do quintal. Ela me ensinou a plantar plantas, rosa, essas coisas. Cada dia ela ia lá e junto com ela quando era criança, e muito pequena, ela estava na primeira série do ensino fundamental, né? 5, 6 anos, e ela
me ensinava a mexer com as plantas. Meu Deus. E toda noite ele me levava no quarto, lá onde estava o tio Tatão, o Tão, me dava comida. Que maravilha. E ela também que comprou um caderno de caligrafia para mim, que me ensinou a fazer as letrinhas A maiúsculo, A minúsculo. Essas são coisas muito fortes que a gente lembra, né? A minha mãe, Dona Nair, minha segunda mãe, a Jandira, estão abençoadíssimas e se tornaram mentoras espirituais, se tornaram anjos de Deus, que trabalham na espiritualidade, zelam pelos seus filhos, pela sua família, não é? E também quero deixar homenagem à minha mãe, saudade do cheiro do café da manhã, saudade do feijão, só ela sabia fazer, saudade da salada de alface ou de almeirão, de chuchu. Eu só não tenho saudade da sardinha, porque eu não gosto de peixe. Enfim. Mas, saudade de tudo. Chegava do trabalho, a marmita, o prato estava feito. Acordava de manhã, o pão já estava lá, um monte de pão com manteiga. Saudade do abraço, saudade do cheiro, saudade do cabelinho grisalho, lisinho que te passava a mão. Ah, meu Deus, saudade. Eu quero deixar minha homenagem também a você que é mãe e que, pelos os motivos os quais não interessa a ninguém aqui, cada qual tem a sua opção de vida, sua vocação, o seu ministério, o seu jeito. As mães que optaram por adotar, vocês também estão na lista das mães especiais de Deus. Não é? Ontem eu vi uma matéria na televisão, bebê reborn, uma coisa assim, que é um boneco perfeito, parece um bebê de verdade, olhos, pelinho aqui, cabelo, tudo, boquinha, dentinho, bebê, mas é um boneco, caramba. E as famílias se apegando a boneco, mandando fazer boneco, gastando dinheiro, gente andando com um carrinho de bebê com boneco, fingindo que tá dando uma mamadeira, tá dando água, trocando a fraldinha em casa. Você vai ser mais feliz, juro por Deus, se você deixar de paparicar um boneco sem vida e adotar várias crianças que estão esperando uma mãe com coração, com alma, com carinho, com amor, com condições para serem amadas, viu? Essa história de bebê reborn é coisa xarope. Desculpa se eu estou ofendendo. Vai adotar uma criança que precisa de um lar para não se tornar vítima da sociedade, vítima de um lar destruído, vítima de uma criança já em luto sem os pais porque morreram de HIV ou morreram de droga, vítimas de pais que foram para a rua, para a sarjeta, sem ter condições de criar, vítimas de memórias, de falas, de tortura, de espancamentos, de uma série de coisas horrorosas. Pega uma criança dessa para dar luz, carinho e amor. É um bebê de verdade. Tá bom? Então você que é mãe adotiva, está na lista das mães especiais. Porque você, olha, não saiu do teu ventre físico, mas saiu do teu ventre espiritual. São filhos e filhas seus da espiritualidade, os que vieram para as tuas mãos. Assim, eu termino essa live. E feliz Dia das Mães a todas as mamães. Lembre-se, bendito é você entre as mulheres, por mais que te xingaram de um monte de coisa. Saiba digerir isso, filtrar isso. Faça uma triagem emocional. Limpa sua mente e seu coração. Livre-se dos traumas, das falas, da depressão. Enfim, dos estigmas, das feridas, das cicatrizes de família e da sociedade. Perdoa e seja feliz.
Você é bendita entre as mulheres. E o bendito é o fruto do seu ventre. Seu filho tem problemas, traumas, revoltas psicológicos. Seu filho tem algum transtorno. Seu filho tem alguma doença. Seu filho é viciado nas drogas. Seu filho está no crime, é isso? Seu filho está preso, já foi preso. Para o mundo e para a língua grande e solta de algumas irmãs, seu filho é endemoniado, desviado, maldito. Mas nessa madrugada, nessa manhã, o Espírito Santo manda dizer para você: bendita és tu entre as mulheres, mãe, e bendito é o fruto do teu ventre. Bendito é o teu filho. O Espírito Santo toma conta dele. Pela sua fé, pelas suas lágrimas, Deus ouviu a oração da mãe Raquel. E como ele disse para Raquel, na profecia de Jeremias, ouve-se um pranto, um Ramá, um grito, Raquel chora pelos seus filhos. Por que choras, mulher? Da mesma forma que eles estão indo, eles voltarão livres e eu os abençoarei. Seu filho está no cativeiro, está na Babilônia, está na confusão, está no Egito, está no mundão. O Senhor promete trazer o seu filho de volta antes que esse ano acabe. Guarda essa. Você é mais ousado, tá? No dia das mães, seu filho e sua filha estará com você limpo, liberto, transformado pelo poder de Deus. Se você crer, diga amém. Deus ouve a oração do Ministério das Mães, do Ministério Raquel. Todas as mães representadas por Raquel, por Maria. Deus ouve o clamor de vocês. Tá bom assim, pessoal? Vocês são benditas, seus filhos são benditos. E aqui eu me despeço e eu agradeço a todos vocês e agradeço aqueles cuja a mãe não está mais aqui, está lá na pátria espiritual. Muito obrigado, grato a vocês, todas as mamães que estão em cima e que fazem parte desse ministério de intercessão, de amor, de graça. Claro que abaixo de Jesus, não é? Existe só um intermediário entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Claro que sim. Entre Deus está aqui. Jesus está aqui. Os homens estão aqui. Entre Deus e os homens, Jesus está aqui. Só que abaixo de Jesus, né? Abaixo de Jesus, existe aqui o ministério do Espírito Santo. Lembra o pai Abraão, paraíso, terceiro céu. Depois que Raquel vai para a espiritualidade, pai Abraão está de lado. Depois Maria sobe para a espiritualidade. Maria está nesse lugar. E assim vai. Todas as pessoas que saem do corpo, que morrem, elas assumem um trabalho na espiritualidade. Não tem ninguém dormindo, ninguém em trevas, não. Já provei por A mais B isso em várias lives, tá bom? Por exemplo, o nosso querido irmão Joabe, que foi embora ontem, né? Ou antes de ontem. Você acha que ele está dormindo, que ele está no sono eterno? Gente, o céu não é um albergue coletivo geral mundial, não, tá bom? O céu não é uma UTI, onde as pessoas estão entubadas, dopadas, na inconsciência. Não, no céu tem atividades, tem muito o que fazer, no céu tem trabalho. Jesus disse, olha, na casa de meu pai trabalha até hoje, tem trabalho na espiritualidade. O mundo espiritual não é nada disso que muitas pessoas falam, pregam, que a religião colocou na cabeça de cada um. E eu sei que muitos irmãos já tiveram experiências que já me contaram, né? E irmãos de faculdade, viu, da Batista, da Presbiteriana, mas eles não podem falar na igreja, que a igreja não aceita. Mas eu também não estou brigando você a aceitar, estou falando que é uma realidade, tá bom? Enfim, eu sou grato a Deus, eu sou grato a mãe, sou grato àqueles que estão do outro lado da vida e que estão olhando por nós também diante de Deus.
né? Então, assim, para o judeu, para o mundo hebraico, eles têm uma matriarca. Vai em Jerusalém, olha no YouTube daqui a pouco, joga lá, túmulo da mãe Raquel, você vai ver. E eles creem e acreditam, e têm as suas experiências, como eu também creio. Que a mãe Raquel, como intercedeu por José, orientou José depois de morta, né? E abençoou o povo de Israel quando estava saindo de Jerusalém para a Babilônia, cumpriu-se a profecia de Jeremias, houve-se um choro, um pranto em Ramá, Raquel chora pelo seu povo. Não está na Bíblia isso, mas está nos livros, em outros livros hebraicos, dos rabinos, outros livros judaicos, tá bom? E que a mãe Raquel aparece ali e só o povo de Israel vê ela com os braços abertos, que eles passam em frente ao túmulo dela. Então essa é uma das gloriosas, das bênçãos de Deus da espiritualidade. Toda honra, não vou dizer toda glória, mas todo mérito honroso à mulher. Mulher é algo muito sagrado. Lembra-se, em hebraico, a palavra mãe significa, a palavra Ema, em hebraico, significa fonte das águas que descem do céu. E gerador de vida, aquela que gera vida. Ok? Então, nós somos gratos pela existência da mulher, por esse espírito elevadíssimo que nos segura no seu ventre até chegar o momento de nascermos, e depois de nascermos nos amamenta ainda, não é? Olha como é sagrado, como é bonito isso. Então, você tem uma mulher na sua vida, você tem a sua esposa, você tem uma riqueza, uma glória, você tem uma bênção, algo de muito valor, como diz Salomão, ao seu lado. Tá bom? E é isso. Me despeço agradecendo a minha mãe, onde ela estiver, né? Essa senhora aqui. Agradeço a minha mãe e que Deus a abençoe. Eu sei que ela está num lugar bom, né? Não está dormindo não, mas está lá intercedendo por mim, pelos meus irmãos, assim como também a minha tia Jandira. Só para terminar, houve uma experiência tão bonita de um dos meus irmãos que sempre me desprezou, sempre me humilhou, não é? Inclusive se dizia evangélico. E quando eu falava essas coisas, né, da espiritualidade, do hebraico, ele até ouvia e achava interessante, mas depois se juntava com a galera evangélica e desceu o pau em mim. Até que a mãe morreu, a mãe saiu do corpo, foi para a espiritualidade. Passou alguns meses que minha mãe morreu. Ele estava lá na sala onde a mãe ficava sentada. Isso às 3 horas da tarde. Estou terminando já. E de repente ele se sentiu como uma sensação de desmaio. Ele caiu sentado no sofá. Esse cara judiou muito de mim, em termos de humilhação, né? E quando ele caiu sentado no sofá, ele disse que apagou e ele só viu isso. Ele viu uma casa muito singela, muito bonita, uma casa branca, num terreno, de um gramado, de um verde, de uma cor que ele nunca viu antes. E ele dizia para mim, eu vi a mãe sentada. E eu falei, mãe? A senhora? E ela sorria e chamava ele. E o quintal da casa era muito grande, muito bonito. E ela falava assim, ela apontava para o fundo do quintal, para ele ir lá. Ele entendeu que era para ele ir até o fundo do quintal. E quando ele chega, passa pela cozinha e vai no fundo do quintal, diz ele que vê uma mesa redonda de mármore branca, cadeira branca de mármore, tudo bonito. E nessa mesa, nessas cadeiras, adivinha quem estava sentado lá? Segundo ele, era eu
e os meus 3 filhos. Quando ele volta, a mãe diz para ele: está entendendo agora quem é o seu irmão? Está entendendo a espiritualidade que ele compreende, que ele entende? Não faça mais isso. Não machuque, não critique, não condene. Isso daqui é a realidade da espiritualidade. Com Jesus, meu Salvador. E a realidade com Deus. E aí, tudo acabava. Esse irmão ficou alguns dias atormentado, emocionado, mexido, choroso. E contou isso para todo mundo. Então, um evangélico teve uma experiência dessa. Por que você não pode ter? Terminando essa live, mãe é mãe e nunca morre, tá bom? Elas estão sempre vivas, espiritualmente, fora do corpo e dentro de nós, nos pensamentos, nas emoções, do coração, no arquivo da memória. Que Deus te abençoe. E se a sua mãe não está mais aqui, vá lá no cemitério, visite lá o túmulo dela, coloque uma flor lá, coloque uma pedra. O mundo judaico ensina que a gente coloca uma pedra, porque pedra é sólido, é eterno, fica para sempre a sua visita lá. Vá lá, dá uma lavada, arruma graminha, paga um jardineiro, honre os restos mortais da sua mãe, que foi de lá que você saiu. Shalom a todos, um abraço, feliz Dia das Mães, bem adiantado, tá bom? Que Deus te abençoe, te agracie, te console, te conforte. Você pode chorar de saudade, mas não de muita tristeza e depressão. Sua mãe não quer lhe ver triste, depressivo, fraco, desistindo de tudo. Temos que crescer, temos que evoluir nessa vida. Não dá para ser o filhinho do colinho dependente da mamãe a vida inteira. Shalom, Shana Tová para todos, ou Shabbat Shalom, porque já estamos no sábado. Deus te abençoe, Deus abençoe a todos os irmãos. Se você puder, compartilhe essa live o máximo que você puder aí nos grupos. Tá bom? Um abraço e adiantado, feliz Dia das Mães a todos. Um abraço do irmão Ben. E orando. Pai eterno, eu sei que para os católicos a matriarca, a mãe, é Miriam, é Maria. Eu sei que para nós judeus, nossa matriarca, das que mais se destacaram espiritualmente, nem foi Sara, nem Lia, mas foi Raquel. Com a bênção dessas mulheres que elas tiveram, que elas levaram em vida, e como a sua palavra nos revela, através do mundo hebraico e das escrituras, que mesmo do outro lado da vida, elas continuam intercedendo, orando por cada um de nós. Pai amado, assim como o Senhor abençoou Ana, que era estéril, eu peço a sua bênção agora sobre essa mamãe que tem vivido a esterilidade, passado vergonha, sofrido na mão de muitas peninas, muitas amantes, muitas mulheres, segundas esposas, família, que maltratam, humilham, machucam essas mães, essas jovens. Abre a madre dessas mães, como está na bênção do Monte Gerizim. Abençoarei o ventre, etc, etc. Abre a madre dessas mulheres que querem viver a beleza, a plenitude, a maravilha, a glória de gerar um filho e de ser mãe. Faça ela sentir o toque do teu Espírito Santo agora mais uma vez. E também nos pais que têm infertilidade, que eles sejam férteis nesse momento. Em nome de Jesus é o que eu peço. Abençoe aqueles que estão na fila para receberem uma criança adotiva. O Senhor sabe de todas as coisas. Encaminhe a criança certa, correta, que combine o espírito na alma, na maneira de pensar, nos gostos, nos jeitos, entre essa criança e a mãe adotiva, o pai adotivo, a família. Abençoe essas pessoas que estão carentes, não é?
substituindo crianças, almas, vidas que precisam por bonecos reborn, como se fossem bonecos, crianças de verdade. Tem misericórdia, Deus. Cura essas pessoas. Eu também te peço que o Senhor abençoe as mamães de primeira viagem, aquelas que sofreram aborto. Peço que o Senhor abençoe também as mamães que ainda estão aqui nesse mundo, as mães solteiras, as não solteiras, as mães novas, as mães idosas, aquelas mamães que estão abandonadas no asilo, nas casas de repouso. Espírito Santo, toca nos filhos, vai de encontro a essas senhoras, a essas mulheres, porque elas são pérolas de grande valor, elas são bênçãos da espiritualidade. Toda a honra e toda a reverência, todo o respeito, todo o amor, todo o carinho, todo o afeto a toda mulher e a toda mamãe. É o que eu peço nessa madrugada. Realiza o sonho de cada mãe, de cada mulher, nesse Dia das Mães, ó Deus. Que seja o melhor Dia das Mães, o dia inesquecível para cada mãe, para cada mulher. É o que eu peço. Em nome de Yeshua HaMashiach ben Nazaré, ó Ruach HaKodesh, ó Espírito Santo. É o que eu peço. Amém. Muito obrigado. Excelente noite de Shabbat, excelente madrugada, sono. Deus te abençoe, te guarde, te dê vida, te dê saúde. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Fora de Jesus não há salvação. Até a próxima live. Vou colocar no YouTube, tá bom? Quem quiser, inscreva-se no meu canal e me ajude a crescer lá. Um abraço, shalom, a paz do Senhor para todos. Obrigado, Roberto, obrigado acho que é Nelson Cano, obrigado a todos os irmãos que estão aqui. Obrigado, Miriam, minha esposa. Um abraço.